Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise do BTC no par USDT, tá? Vamos iniciarmos aqui essa análise no tempo gráfico diário, tá? À medida que nós avançarmos aqui nos estudos, na análise, nós migramos para o tempo gráfico do semanal. Então assim, pessoal, como sempre, né, é preciso marcarmos aqui as mínimas e as máximas. Nesse caso, a mínima 24.903. Estou pegando essa sombra aqui. Claro que nós sabemos que a mínima, né? Esse movimento ele iniciou-se dos 15.400, mas para estudo aqui, eu acredito que é o suficiente para o que eu quero passar para vocês, que é esse movimento aqui, possível movimento de alta. Então, no domingo, eu falei para vocês da probabilidade ou possibilidade do rompimento do nível de 31, tá? E 800, que é esse nível aqui, correto? Então o gráfico rompeu bem. Antes de falarmos sobre essa alta, eu preciso marcar aqui, recapitulando aqui o que nós estudamos, que chegamos à conclusão que o preço poderia romper no domingo, tá? Tudo baseado aqui em price action, tá, pessoal? A ação dos preços. Eu estou levando em consideração aqui o price action. Então, observem que em um determinado momento aconteceu o rompimento, pullback, voltou, o preço voltou a trabalhar, né? Abaixo dessa linha de tendência de alta. Essa estrutura do gráfico, ela é uma estrutura positiva. Por que positiva, Cláudio? Se vocês observarem aqui, ó, isso aqui é uma tendência de alta, tá? Uma linha de tendência de alta, uma LTA. Então, observe que o preço fez o primeiro fundo, topo, fundo, topo. Aqui ele perdeu o suporte, tá? Da linha de tendência de alta, mas retomou a tendência. Então, tirando aqui, nós temos uma estrutura positiva, tá? E aí o preço, observem que em determinados momentos aqui, ó, nós temos suportes, suportes e resistência, tá? Então, o interessante é que o preço aqui, né, ele vem fazendo um movimento de alta, né, um padrão sólido, porque não é esse gráfico que sobe de uma só vez, sem fazer pullbacks, porque isso aqui, ó, tem consequência. À medida que o preço sobe de uma só vez assim, ele dispara, isso aqui precisa de correção, mas cedo ou mais tarde a conta chega. E eu vou explicar para vocês aqui futuramente. Então vamos lá. Ele fez movimento aqui, pullback, possível movimento, 2, pullback, ou seja, poderia ser uma onda 1, 2, pullback de uma 3. Aí vem 4, 5, A, B e C. Ou simplesmente aqui onda 1, 2 e 3. De qualquer forma aqui, caso uma onda 1, tá? Pullback de 2 e onda 3. Mas vamos lá que ondas de Elliott é um troço complicado. Talvez seja até melhor de identificar lá no semanal. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que isso aqui é uma alta considerável, porque ele está fazendo uma estrutura de alta perfeita, topos e fundos ascendentes. Quando o gráfico faz isso, ó, ele registra aqui para nós um suporte, dois suportes, terceiro, resistência, ele rompe e atua, a resistência ela atua como suporte, ou seja, olha, o nível que seria uma resistência no passado, né, que atuou por, ó, diário aqui, vários dias aqui atuou como resistência no passado. Então, no presente, ele rompe e atua como suporte. Isso aqui é bacana para o preço, porque ele está criando uma estrutura sólida. Não é essa estrutura, quando ela sai assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles de força, né, quando o preço rompe que dispara, isso aqui tem consequência, precisa corrigir, tá? Porque toda alta é seguida de correção. Não estou dizendo que irá corrigir, mas precisa ter correção. Então vamos lá, ele criou uma estrutura de alta aqui, uma estrutura positiva, fez pullback e rompeu. Observem que o preço em determinados momentos, ó, ele sinalizou um suporte, tá? Esses suportes aqui, pessoal, se caso o preço voltar, eles poderiam atuar bem para o preço fazer o quê, ó? O preço, ele desce, encontra um suporte desse, quem sabe aqui ou aqui, e volta a subir. Isso funciona? Funciona assim. Se vocês estiverem atentos ao price action, isso aqui dá possíveis pontos de entradas, tá? Então, vou explicar para vocês o que eu quero mostrar. Já mostrei que a estrutura do preço, né, do gráfico do Bitcoin é uma estrutura positiva. Agora, o que as pessoas esperam? Cláudio, será que desse ponto, 35.291,
ele rompe, busca níveis mais altos ou simplesmente ele corrige? É isso que nós precisamos descobrirmos aqui. Então vamos lá, limpando aqui para tirar essa poluição visual, nós temos aqui esse nível de suporte, tá? O gráfico fez um nível de suporte aqui e nível de suporte aqui. De qualquer forma, isso aqui se torna um mastro, tá, pessoal? Padrão mastro, como eu sempre tenho falado para vocês. No mastro aqui nós temos o nível de resistência do preço. Quando ele encontra a resistência no preço, ele forma o segundo padrão bandeira, que seria isso aqui, tá? O gráfico, em um determinado momento, ele corrige e faz esse padrão mastro bandeira. Eu analisei isso aqui no dia 28 e encontrei uma probabilidade, tá? Uma possibilidade de ganho. Onde seria o ganho? Pós rompimento dessa estrutura aqui, nós pegarmos esses dois movimentos aqui, esses dois candles para fazer lucro. Aí eu sinalizei aqui, ó, deixei aqui para vocês, deixa eu ver. Esse aqui foi o padrão, né? Que eu analisei, coloquei lá no nosso grupo precificado, tá? Observem aqui, deixa eu dar só um zoom aqui, para ficar fácil de visualizar. Ele fez o mastro, fez bandeira, nesse ponto de bandeira, eu sinalizei lá no nosso grupo, 33.851. Se perder, nós vamos para short, tá? E ele poderia corrigir 30.194 ou 29 mil. Bom, ele manteve a estrutura aqui, tá? Eu coloquei um raio horizontal, que é esse aqui, ó, na cor laranja, em 34.176. Caso rompesse 34.176, seria ponto de entrada e nós iríamos buscarmos aqui 2,99% desse nível até esse. E aí o que acontece? Esse suporte, conforme eu falo para vocês, que esses pontos aqui de reforço, esses pontos de descanso do preço, ele é muito importante. Observem que ele fez aqui também, né? Chegou a jogar uma sombra no fundo da bandeira aqui, ó, e retomou. Quando ele rompeu aqui, nesse nível de 34.176, ele deu ponto de entrada e nós entramos. O resultado dessa entrada é essa aqui, ó. Deixa eu só colocar. Olha só. O resultado é esse aqui. Dá um zoom aqui para ampliar para vocês. Então nós entramos aqui, ó, estrutura da entrada, né? Estrutura de alta, já vinha com estrutura de alta desde os 25.142, e aí ele deu sinal de entrada aqui. Nós entramos aqui e quem entrou certamente está com stop aqui embaixo, está dentro da operação. Por quê? Porque o cara que entra aqui, quando o gráfico ele faz um movimento de alta, em um determinado momento ele foi estopado, porque isso aqui faz parte do gerenciamento de risco. Dependendo do gerenciamento de risco do operador, principalmente lá no nosso grupo precificado, eu falo muito de stop. É preciso colocar stop, é preciso gerenciar, né, a operação. Certamente quem estava operando aqui, quando encontrou resistência, ele foi estopado. E aí foi estopado, o gráfico dá mais um sinal aqui de entrada e nós entramos. Então observe que quem entrou aqui, ó, ainda está na operação porque tudo indica que seu stop está aqui embaixo, tá? Então, Cláudio, como é que é isso? Se hoje o preço ele resolver cair, com certeza a pessoa já trouxe o seu stop, está aqui nesse nível, esperando que o preço reteste aqui o nível dos 35 e, quem sabe, rompa e dê continuidade. Então, todas as nossas entradas, elas são gerenciadas, tá? Com todo cuidado, com stop, para não tomar prejuízo, pessoal. Entendem? Então, essa entrada aqui, ó, da bandeira foi uma boa entrada, principalmente para quem entrou alavancado. Eu gostaria de compartilhar também, né, para quem tem interesse, esse aqui, ó, foi o nosso resultado de outubro do nosso grupo precificado. Esse aqui, ó, dou um zoom, tá? Essas são as moedas que foram operadas, tá? Só é dar uma pausa no vídeo e observar aqui tudo que deu resultado em outubro aqui, que foi colocado no nosso grupo precificado, né? Então, o que é que acontece? 809,35 no spot. Aqui não foi colocado resultados do mercado futuro alavancando no spot, alavancando para long, né, para cima, e nem alavancando shortando para baixo. Aqui só mercado spot. E aqui foram análises de médio e longo prazo, tá, pessoal?
Por incrível que pareça, todas essas altcoins aqui, ó, elas nem se prepararam ainda para subir. A única que está em um ponto de acumulação, no meu ponto de vista, é a ADA Cardano. Tá? A ADA Cardano ela está em um ponto de acumulação e se o Bitcoin der continuidade aqui, romper, daria um resultado e tanto. Mas as que subiram aqui, ó, elas nem chegaram no seu ponto de acumulação. Tá? Para vocês terem uma ideia como que é esse mercado cripto. Então vamos lá, né? Retomando. Quando vocês forem operar análise criptomoedas, prestem bastante atenção no gráfico do Bitcoin. O que acontece com muita gente é o seguinte: vou operar cripto e esquece disso aqui. Às vezes o Bitcoin está se preparando para uma correção e o cara está falando, eu vou entrar porque agora é lua, né? Agora ele vai a 100 mil. E não é bem assim, pessoal. Tem que ter muito cuidado, sabe? Então vamos lá. Aqui nós temos uma bandeira e ela praticamente, ó, o gráfico está tentando romper. Eu já mudo essa configuração aqui de bandeira, tá? Porque eu já vejo aqui, ó, fundo, que é o suporte, tá? O suporte, nós temos aqui a sombra desse movimento. Nós temos aqui a resistência, que é a máxima, e nós temos aqui, ó, observem que o preço ele fica mais uma vez preso aqui, ó, na resistência aqui do corpo, ó, primeiro, segundo aqui, ó, e o preço ele não consegue romper. Mais cedo ou mais tarde isso aqui terá uma decisão, tá? Ou rompe para cima de uma vez, que tudo indica porque a tendência é de alta, ou simplesmente acontece um enfraquecimento e esse negócio precisa de uma correção. Então vamos lá, né? Primeiro, eu tenho isso aqui que poderia subir, eu preciso entender até onde isso aqui poderia subir. Eu poderia fazer o seguinte, tá? Aí cabe a vocês. Vocês querem pegar desse fundo e botar logo ele a 100 mil? Ou querem pegar desse aqui e botar 100? Ou quer pegar daqui? Eu gosto de deixar aqui, ó. O pessoal gosta de alta do Bitcoin, né? 68, tá? 61,8 de FIBO, claro, fez pullback aqui, né? Fez um pullback aqui, eu poderia fazer isso aqui, ó, 61,8 de FIBO, né? Vou botar nesse topo aqui, olha só, mais um patrocínio. Então, onde ele poderia romper? Nós sabemos que a resistência desse movimento aqui, tá, pessoal? Ela está no nível de 37, nós temos uma resistência aqui que eu irei olhar aqui no gráfico para mostrar para vocês. Então, eu falei para vocês que de acordo com o Fibonacci, isso aqui poderia subir até os 48. Então, dentro da normalidade, se eu puxo isso aqui para colocar 61,8, geralmente eu coloco isso aqui na cor azul, tá? E aí, se eu coloco aqui, ó, 50%, ele sobe mais um pouco. Que seria o nível de expansão. E eu coloco aqui mais 38,2. Eu tenho esses três níveis aqui de expansão de Fibo. 40k, tá? Então vamos lá, isso aqui não é recomendação de entrada não, tá? Isso aqui é nível de estudo, tá, pessoal? Observem, ó, tá vendo? Se eu colocar aqui em automático, em alto, isso aqui desaparece, tá? Mas eu quero que vocês observem o seguinte, aqui é o preço, tá? Esses são os níveis de resistência. Nós temos o primeiro, 34.559 e o segundo. O gráfico ele vai enfrentar uma resistência aqui porque tem muita coisa para acontecer essa semana. Essa semana nós temos muitas decisões do mercado financeiro, Bolsa de Valores americana, Bolsa de Valores brasileira, bancos como o Banco do Japão, né, Canadá, algumas coisas aí que estão para sair essa semana e as pessoas estão aguardando, né? São todos operadores, são todos investidores. Não se opera mais na imperícia. Eu sempre falo para os nossos alunos aqui que aquela imperícia de 2017 mudou muita coisa, né? 2017 Bitcoin era irrastreável, né? Bitcoin não era, como é que os caras falam? Deixa eu ver se eu lembro, no decorrer da análise aqui eu lembro. Centralizado, né? O Vitalik já falou que centralizaram a Ethereum, então assim, tudo muda, né? É a visão, né? A visão que você tem das coisas. Então assim, ó, primeiro rompimento aqui, tá? O gráfico sobe, ele busca 2,29 para testar a resistência. Cláudio, seria um bom ponto de entrada nesse rompimento aqui, vou colocar na cor laranja. Para quem não entrou, pessoal, se entrar com capital controlado, porque o que as pessoas fazem? Cara, eu tenho, sei lá, exemplo, tá? 10 bitcoins para investir. Pega aqui, ó, no topo de um movimento e entra. Não, faz entrada fracionada. Olha, ele
poderia romper desse nível, 34.559, buscar 2,29. Então, eu vou colocar aqui um exemplo. Não estou mandando. Vou colocar 10% aqui do meu capital. Aí, coloquei 10%. Ele rompeu, bateu resistência. Bom, deu certo, eu já ganhei com 10%. Calibro o stop aqui em cima, tá? Quando o preço subir, eu estou fazendo um gerenciamento de risco. E aí, o que eu estou esperando? Eu estou esperando que desse nível aqui, ó, ele rompa para buscar um nível acima. Então, vamos lá. Ele saiu daqui, rompeu, bateu na resistência. Deu 2,29. E o que eu preciso agora? Que ele rompa o nível superior aqui, ó, a resistência de 35.291. Bom, Cláudio, rompeu. Bom, já estou aqui na operação. Ele subiu, o meu stop está aqui embaixo. Eu faço uma segunda entrada para buscar o quê? Aí agora já é uma porcentagem maior. Ele rompe aqui nesse nível e eu busco a resistência, 4,35, tá? Deu sinais claros, você decide o que fazer até o nível total. Mas quando nós colocamos 100% do nosso capital aqui, é arriscado, porque nós temos aqui, ó, todo esse movimento que eu irei fazer aqui análise de correção. Então, rompeu, qual seria o movimento aqui, né? O que poderia buscar? Seria aqui, ó, dentro da normalidade, nós sabemos que eu falei em 48K. Primeiro que aqui tem resistência do preço, tá, pessoal? Irei colocar aqui para nós entendermos. Mais 40.523 é logo ali. Se romper esse nível de resistência aqui, eu vou procurar aqui para vocês verem, ó, sumiu, tá vendo? Está aqui, tá vendo 40. Olha qual o alvo aqui, ó, no Price Action. Olha onde nós temos um topo. Aí o que é que eu quero mostrar para vocês? Se eu pego esse topo e pego o nível aqui de rompimento, deixa eu limpar para vocês entenderem, não ficar aquela poluição visual. Eu tenho esse topo. Eu estou falando no rompimento desse topo aqui, ó. Observem que pós-rompimento, olha o que nós temos livre aqui, ó. Tudo isso, tá? 36,41. E qual seria o alvo aqui? 47.940. Ah, mas não tem resistência? Tem aqui, ó. Observe o nível de resistência claro, onde ele está aqui, ó. Aqui é nível de resistência, tá, pessoal? Superior. Se vocês procurarem aqui abaixo, é um nível de resistência. Olha como eu falei para vocês dos 37 aqui, ó. 37.380, 39.840. Mas quando o preço rompe aqui, ó, e a força compradora vai bem, isso aqui é tranquilo, certo? No diário. Então, eu limpo aqui e mostro para vocês que existe sim a probabilidade, claro, que se o preço rompe, ele busca todos esses níveis. Eu pego a máxima e pego a mínima. E só irei sinalizar aqui para o vídeo não ficar muito longo, 50% do movimento e 61,8 de FIBO. 50% na cor lilás e 61,8 na cor dourada. 48.788, 42.159. Então, dentro da normalidade, se o preço ele rompe esse padrão aqui, ó, essa resistência, se ele rompe essa resistência, ele busca tranquilamente, porque isso aqui, ó, está livre. E olha, é um ponto, ó, de acumulação. Ele passou uma acumulação aqui até que caiu, depois subiu, passou outra aqui, subiu, né? Aqui também subiu. E ele retornando para esse nível aqui, ó, seria fácil de romper aqui e buscar P1,8 de FIBO, tá? Mas isso aqui eu estou falando o quê? Na visão otimista. Agora vamos para o que a maioria não gosta, tá? Que é essa visão aqui. Eu tenho a mínima e eu tenho a máxima aqui que já está sinalizada. Eu pego aqui a ferramenta de Fibonacci, estou colocando no corpo. Deixa pegar a sombra, né? 24. Jogo lá no topo. Observem que o topo é aqui. Aí eu tenho o quê? Aqui eu tenho um suporte e sei que o preço ele está encontrando resistências, tá? Isso aqui é uma bandeira. Claro, ele está encontrando resistência aqui no corpo e nessa zona aqui de sombras. Isso é uma zona de resistência. Então, o que poderia acontecer aqui? Eu tenho dois níveis para analisar. Tenho esse, que é o fundo, né? O fundo aqui, a correção seria 23,6, 38,2, 50% de Fibonacci na cor lilás e 61,8 de Fibo, tá? Esses aqui seriam os níveis caso o preço ele perca essa configuração aqui, ó, de bandeira.
Nós sabemos que temos essa sombra aqui, tá? Tem que ter cuidado com esse nível de suporte. Atuou bem, ele sinalizou um próximo nível aqui, ó, 33.423. Perdendo esses dois níveis, qual seria a lógica da coisa aqui? Simplesmente abrir uma operação de short até 61.8 de FIBO dentro da normalidade. 61.8 de FIBO passa a ser nível de reversão de tendência e 50% e 61.8. 50% e 61.8 passa a ser reversão de tendência. Esses níveis aqui, ó, os três aqui, tá? Seriam níveis saudáveis na proporção dessa alta aqui que o Bitcoin fez. Não estou dizendo que irá corrigir, mas atentem para isso, porque o que acontece aqui, tá? Deixa eu tirar o Fibonacci. O que é que acontece? Nós estamos numa estrutura de alta, né? O padrão é positivo, corrigindo até 50%, 61.8. Ele não está em um padrão baixista, ele continua dentro de um padrão, de uma estrutura de alta. Observem que essas sombras aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso daqui, ó, já é a força vendedora atuando, tentando empurrar para baixo. Por quê? A psicologia do mercado hoje é a seguinte: as pessoas falavam, não vendam, segurem os seus ativos, porque quando subir, valorizar futuramente, vocês vendem. Só que é o seguinte, olha qual é a visão dos baleias. Eles compraram aqui, eu sei que compraram lá em 15.400, tá, pessoal? Estou dando exemplo aqui. Compraram, o preço por alguns dias aqui subiu, bateu na resistência de 35. Eu sei que essa resistência aqui, de acordo com o cenário, né, global, é uma resistência complicada de ser rompida. Muitas coisas irão acontecer essa semana no que diz respeito à economia. Nós temos o problema de guerra, né? Nós sabemos que tem guerra aí fora. E aí o que acontece? É bem mais fácil, eu não estou dizendo que irá acontecer. É bem mais fácil. Olha, o cara fez 40.11 subindo, tá, pessoal? Daqui, 40.11 no Bitcoin. Sem falar as altcoins que algumas subiram horrores, tá? Seria bem mais fácil shortar. Por incrível que pareça, a psicologia do mercado ela está mudada. Esse padrão aqui ele poderia reverter, tá? E o cenário lá fora não é bom, não contribui para uma alta histórica, né? Poderia romper sim, mas o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Tenham cautela, tenham cuidado, não entre em topo, a não ser que seja rompido ou a resistência primária ou quem sabe uma resistência secundária, que seria a primeira, a segunda aqui, bom, rompeu, vai com sinais de alta, tem força, nós entramos. Caso contrário, ele já poderia voltar daqui. E aí, quais seriam os níveis de correção, tá? Dentro da normalidade, 50%, 61.8. Olha onde está esse negócio. 28.834, 30, 149, 31, 315 aqui e 32.855. Porque ele poderia também corrigir e ficar dentro desse padrão aqui. Então, quando o gráfico chega no topo, nós precisamos o seguinte, entendermos o que está acontecendo, se precaver das perdas, fazendo um bom gerenciamento. Tá? Se eu coloco a ferramenta de porcentagem, eu teria que buscar aqui 1,82. Não é viável para nenhum operador entrar nesse rompimento para brigar com essa resistência. 0,82 nessa altura do campeonato, então eu preciso esperar o rompimento do topo. Por quê? Porque eu acabei de mostrar para vocês, caso o Bitcoin ele rompa o topo, o nível é bem mais alto, 42, 37, né? 37, 39, 42, quem sabe 48. Então espera o rompimento do topo. Caso contrário, cruza as mãos e senta em cima, porque é uma operação muito arriscada entrar aqui nessa bandeira, tá? Ele poderia simplesmente corrigir, ó, e buscar todos esses níveis. E aí, pessoal, eu sempre falo que a paciência nesse mercado, ela é uma virtude. Isso aqui é um nível onde as pessoas nós chamamos de desova. Se ele fez aqui, ó, movimento 1, 2, 3, 4, 5, A, ele poderia estar fazendo aqui, ó, é só mostrar para vocês, tá? Não estou dizendo que eu estou correto, eu estou mostrando para vocês a probabilidade do que está acontecendo. Movimento 1 poderia ser aqui ou aqui, então vamos assim, ó, de macro, tá? Vamos de macro. Movimento 1, movimento 2, pullback. Movimento 3, ele poderia estar fazendo o movimento 4, 5 e quem sabe um A para depois um B e um C, tá? De qualquer forma, se isso aqui for um 5, é ponto de desova. As pessoas já calibraram o seu stop nesse nível, tá?
As pessoas já calibraram seus stops nesse nível aqui e só estão esperando o preço despencar para liquidar, que alguns já liquidaram aqui, né, em 35, para vender o que estão comprados. Todos esperando aquilo que vocês também estão esperando. Um sinal positivo, ou seja, se eu migro aqui para o 15 minutos, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? Se eu migro aqui para o 15 minutos, tá muito. Vou colocar no 1 hora que fica melhor. Se eu migro aqui para 1 hora, olha o que está acontecendo, ó. O gráfico ele fez um mastro aqui, né? Esse mastro que eu mostrei para vocês. Aqui ele tem uma mínima e aqui ele tem uma máxima. Observe quantas horas esse gráfico está andando de lado. Isso aqui é mercado congestionado, mercado indeciso. Força compradora jogou aqui dentro, força vendedora também, e agora não se sabe, joga para cima ou joga para baixo. Então, se eu pegar aqui um exemplo, eu quero fazer um scalp, tá? Eu quero fazer, aproveitar esse padrão para fazer scalp, operações curtas. Compro no fundo, vendo no topo. Vendo no topo, compro no fundo, vendo no topo, vendo no topo. Compro aqui, ó, no fundo, vendo no fundo, compro no fundo, topo e aqui, ó, esperando ele buscar topo ou fundo. O que é que acontece aqui? Isso aqui é operação long e short. O cara comprou aqui para long, comprou, vendeu, abriu outra de short, vendeu aqui embaixo. Comprou long. Por que que eu digo que isso aqui acontece? Porque você tem um padrão repetitivo. Isso aqui dá 4,15 e o cara alavanca isso aqui a 10 vezes. Você teria o lucro de 4,15 vezes, perdão, 4,15 vezes 10, fazendo o quê? Aguardando bater no fundo e aguardando bater no topo. Ou seja, o mercado ele está indeciso. É um mercado consolidado. Como nós temos uma estrutura de alta, o que acontece quando o mercado ele tem uma estrutura de alta? A tendência é ele testar mais vezes a parte superior. Tá? Se fosse uma estrutura de baixa, ele teria testado mais vezes o suporte. Seria aqui, ó. Olha quantas vezes ele vem no topo e respeita, tá? Isso aqui é o complicado. Várias vezes ele vem no topo. Aqui tem outra, né? Para não deixar passar. Aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 vezes ele veio no topo. No fundo, uma aqui, né? Porque esse aqui ele tocou e ficou aqui, depois subiu. Uma, duas. Olha que interessante. Outro detalhe, o movimento de alta ele é sempre maior, tá? Ele é mais acentuado quando o padrão ele é claro. Ó, eu estou em uma estrutura clara de alta. O que acontece? Ele sempre é maior para cima e menor para baixo. Vocês conseguem identificar que esse padrão de alta ele foi menor do que esse de baixa? Alguma coisa mudou na estrutura do preço. Agora, se esse aqui foi menor, né, o de alta foi menor, de baixa foi maior, esse de alta já recompensou. Olha o que ele fez. Fez um padrão maior do que o anterior. Por quê? O padrão que está predominando aqui, comandando esse movimento, é de alta. Então ele tocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 7, 3 e 4, 7. E só tocou uma vez, duas aqui no suporte, mas não conseguiu romper. E aí o mercado ele continua congestionado, indeciso, até que rompa para cima ou perca o suporte para baixo. Como nós sabemos que é uma zona de resistência, nós aguardamos romper lá aquele nível que eu falei, que é esse aqui, ó. Sei lá, nos 35. Bom, se romper, eu só entro pós-rompimento dos 35 aqui, ó, cor preta, 35,142. Caso contrário, eu não quero entrar nessa briga aqui. Agora, se romper para baixo, eu penso em fazer uma análise short, pegando todo o movimento 50% 61,8. Está difícil isso aqui de operar? Não. Então, é por isso que eu digo que nossas análises, elas se tornam demoradas, porque não se pode falar, né, de forma, sei lá, rápida ou... Olha quem apareceu aqui, tá? Isso aqui é muito importante, olha, isso aqui estava positivo o dia todo, olha quem já apareceu. Então, assim, não pode se falar, pessoal, de forma superficial de uma análise técnica. Isso aqui envolve dinheiro, isso aqui envolve o sucesso de muitas pessoas que acreditam no trabalho. A estrutura era essa aqui, tá? Ele em um determinado momento perdeu, tentou recuperar, está abaixo dessa linha de tendência, essa já foi. Então, vamos fazermos aqui uma leitura, tá? Eu fiz essa leitura o tempo todo, que poderia ser isso aqui, 2, 3, 4, 5, tá? Se for no micro, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, vamos levar em consideração que isso aqui é difícil de analisar. Movimento A, B e movimento C, se for o caso, tá?
Então, se isso aqui estiver correto, por que eu digo que poderia estar correto? Isso aqui nós temos uma linha de tendência de baixa, cortando aqui, ó, esse padrão, e observe que esses dois candles sobem de uma vez. Então, se isso aqui foi um ciclo 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C, o próximo é uma onda 1 e vem para o back da 2. Isso aqui eu já passei no nosso grupo precificado, os alunos já se prepararam. Olha, esse movimento começou daqui, tá? Se nós pegarmos daqui, isso aqui é o movimento 1, mas eu vou pegar daqui, do início do movimento. Então, eu tenho isso aqui. Ele poderia corrigir aqui no semanal, ó, prestem atenção, 23,6, recapitulando tudo aquilo que eu falei lá no diário, 50%, já pulei o 38,2, tá? 38,2, 50% e 61,8. Esses aqui são os possíveis níveis que o gráfico ele poderia corrigir. Agora deixa eu ver só se eu consigo abrir e expandir isso aqui. Pronto. Olha aí. Eu tiro aqui. E esses aqui seriam os possíveis níveis se o gráfico encontra a resistência aqui, a cor preta. Eu sempre falo, ó, só entra se romper isso aqui. Poderia encontrar a resistência aqui, que já está encontrando, ele poderia corrigir até esses níveis aqui, tá? 50%, 61,8, para depois fazer o quê, Cláudio? Quem sabe até, ó, acima dessa linha de tendência aqui, pessoal, observem só. Acima desse padrão aqui, ó, observem que aqui tem uma linha de tendência de alta na cor verde. Acima desse padrão para projetar. Então tem que atentar, porque se isso aqui realmente foi um movimento 1, a entrada desse movimento seria mais ou menos, tá? Nesses níveis, ele irá fazer pullback para depois fazer uma onda 3. Se eu estiver correto na leitura, tá, pessoal, de ondas de Elliott aqui. Eu acredito que, ó, poderia corrigir, não sei se iria corrigir tanto, mas aqui são pontos de reversão do preço. Ou seja, encontrar uma possível entrada nesses níveis para retomar a tendência até a resistência. Caso contrário, ele poderia fazer um pullback curto e já meter o louco aqui para romper. Aí vocês fazem o quê? Bom, se eu entrar aqui, brigo na resistência e entro pós-resistência, tá? De qualquer forma, se isso aqui, ó, foi um ciclo completo, nós precisamos aguardarmos aqui o pullback da onda 2, porque se essa onda aqui, ó, esse candle, ele desce a ponto de cair abaixo desse fundo, está invalidado esse movimento. Ainda existe essa probabilidade desse movimento ser invalidado. Então, assim, não dá para se operar só com aquele padrão, ó, otimista. Não é lua e lá vai. Não, isso aqui é resistência, tá? Ele poderia corrigir todos esses níveis e fazer isso aqui, ó. Ele poderia fazer assim, corrige, deixa só encontrar a ferramenta, faz o pullback, encontra um ponto de suporte e volta a projetar, rompeu, foi embora, tá? E aí vai buscar lá, quem sabe os 48, 37, por aí vai. Ele retoma essa estrutura de alta. Caso contrário, ó, desce, começa a fazer topos e fundos descendentes, porque se isso aqui é um movimento, uma estrutura, né, de alta, e ele fez um movimento 1, o movimento 2 dele aqui, ó, tem que estar acima desses fundos. Se ele começa a fazer fundos mais baixos, tenta fazer topo. Deixa eu limpar para vocês entenderem aqui, ó. Se o gráfico ele vem aqui, né, faz uma correção, tenta fazer topo, não consegue superar o anterior. Faz um fundo, perde o anterior e tenta fazer topo, perdeu o padrão de alta e está indo para baixo, né? Perdeu aquela estrutura de alta. Então ele faz um fundo, esse fundo precisa ser maior do que o fundo anterior. Nesse caso, o fundo anterior é esse aqui, tá? Esse fundo que ele irá formar de onda 2 precisa ser mais alto do que esse. Caso ele faça um fundo paralelo, já é complicado, porque no próximo topo ele irá fazer abaixo. Então ficaria assim, ó. Topo aqui, topo aqui, já é mais baixo, mudou a configuração, aí fez um fundo, mesmo que ele tenha feito aqui, se o próximo perde esse suporte, ó, espero que esteja dando para vocês entenderem, aí mudou a configuração. Por quê? Ele fez um topo aqui, fez um fundo mais alto, mas em compensação o topo foi menor. Aí já mostra sinais de enfraquecimento. Quando lança o próximo fundo, perde o fundo anterior, já foi. Enfraqueceu, perdeu tudo isso, porque a lógica seria o movimento 2 voltar desse ponto. Quando ele simplesmente fizer um movimento 2,
já que é 1, 2, a tendência aqui seria o seguinte. Bom, o preço fez um pullback de movimento 2, chegou aqui, precisa fazer um 3, testa a resistência e rompe, tá? Foi embora. Movimento 3 saudável, retomou essa estrutura de alta e irá fazer agora topos e fundos ascendentes de um segundo ciclo, né? Porque pela lógica, esse ciclo 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C já está completo. Certo, pessoal? Então, o que complica é isso. Agora, vamos lá que eu venho falando a semana toda. Se nós tivermos, né? Porque no semanal nós temos isso. Um padrão que é isso aqui, ó. Se isso aqui for só um movimento 1, tá? Fez um pullback curto de movimento 2 no micro, tá? Porque se vocês analisarem no micro, todos esses movimentos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ficou dentro desse padrão, tá? 1, 2, 3, 4, 5, essa é uma onda 1, já falei sobre isso. Aí ele fez esse pullback aqui, essa seria uma onda 2, tá? E ele está se preparando para fazer uma onda 3. Eu sei que as pessoas que são otimistas, né, com Bitcoin, elas esperam que isso aqui ainda seja o início de uma onda 3, tá? Então, no macro, se uma 2, se uma 1 teve essa proporção, imagina a 3, né? Então, seria movimento 1, 2 e 3 no macro. Mas no micro, porque entendo que isso aqui é uma onda macro. Dentro da onda macro, nós temos os movimentos micros, que são esses movimentos que são feitos aqui dentro de uma onda, tá? Dentro do macro, funciona o micro. Como assim, Cláudio? Bom, se eu tenho um candle aqui semanal e eu reduzo o tempo gráfico diário, eu divido um candle de uma semana em vários dias. Se eu tenho um candle aqui que ele é diário e reduzo o tempo gráfico para 4, eu irei reduzir 24 horas em 4 e irei aumentar a quantidade de candles. Então, já que esse movimento ele parte do 15 minutos, do 1 segundo, 15 minutos, 1 hora, 4 horas diário, esses movimentos aqui, ó, todos eles estão aqui dentro. Todos os movimentos de alta, baixa, correção. Então, chamamos de micro, né? Micro movimentos dentro de um movimento macro. Então, isso aqui poderia ser uma onda 1, 2 e uma 3. De qualquer forma, é um movimento positivo. Agora, dentro do micro, 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C, está fazendo uma onda 1 e precisa do pullback da 2. Beleza, pessoal? Acredito que ficou claro para vocês, né? Fechando a conta aqui, passando a régua, qual a lógica? Só entra quando romper a estrutura de 35.284, a resistência, né? A estrutura é de alta, pela lógica poderia romper. O pullback precisa acontecer. Agora vamos lá, ele pode ser proporcional ao fundo, tá? Ou ele pode simplesmente ser proporcional a esse movimento aqui de suporte. Não precisa corrigir tanto e ele ficaria dentro desses padrões aqui, ó. 23, aqui, ó, 33, 31.600, 30.647 e 29.267, ou seja, ficaria acima desse fundo aqui. Se vocês observarem esse fundo, ele tem um padrão aqui, ó, de suporte, tá? Aqui nós temos uma resistência, nós temos a resistência e aqui atuou como resistência. Todos esses níveis no passado que foram resistências, no presente eles poderiam atuar como suporte. Então, de qualquer forma, o Bitcoin ainda está em uma estrutura positiva e é preciso que ele venha perder isso para que nós, sei lá, voltamos aí a pensarmos em short, tá? Correção é uma coisa, queda é outra. Se eu colocar aqui para vocês, né, para fechar a conta e passar régua, eu irei colocar tempo gráfico de 200, tempo gráfico de 50, 9 aqui, tá? Observem que as médias elas são positivas. Esse padrão de média ele é positivo. Quando que isso aqui passa a ser negativo? Quando a 9,21 cruza 50 para baixo e 9,21 e 50 cruza 200. Ou seja, essa estrutura do Bitcoin é uma estrutura positiva, pessoal. Ele poderia voltar aqui, corrigir, passar, andar de lado, que mesmo assim seria uma estrutura positiva. Agora, quem não entrou no início do movimento, né, não teve aquele feeling de entrada, entra quando romper esses dois topos aqui, porque o caminho está livre para 37, 39 e 48. Caso contrário, aguarde uma possível entrada, ó, nos pullbacks aqui, que poderia ser um possível pullback de onda 2, tá? Simplesmente aguarde. Já se mostra aqui, ó, correção está respeitando a resistência, certo? Se tiver calma, paciência e perícia,
dá certo. Claro que Bitcoins corrigindo, ele puxa as altcoins para baixo, porque ainda temos aquela psicologia do mercado cripto de que quando o Bitcoin cai, tudo cai, tá? Então, muito cuidado, muita cautela. Agradeço a todos pela atenção. Quem quiser fazer parte do nosso grupo free, o link está na descrição do vídeo. Quem quiser trocar um feedback sobre curso, análise técnica, tirar dúvida, tem o meu WhatsApp e pode me chamar também lá no Telegram que eu respondo, tá, tranquilamente, com todo prazer. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Deixa o seu like aí, o seu comentário.